Hoje eu quero falar, irmãos, o tema da mensagem é o bom desejo do meu coração. É claro que o nosso coração, ele tem muitos desejos, ele tem muitos anseios. O nosso coração, ele tem muitas vontades. Agora, a melhor de todas elas é aquela que eu vou pregar aqui hoje para você. E quando nós nos preocupamos com aquilo que é mais importante, aquilo que é secundário também se manifesta em nosso viver, tá? Coloca na tela então, vamos ver o verso de hoje. Irmãos, o bom desejo do meu coração, e além de ser esse desejo do meu coração, é a oração a Deus por Israel. Esta oração que eu faço, esse pedido que eu faço por todo Israel, por todo o povo de Deus. Qual é esse pedido, irmãos? É para a sua salvação. Eu leio de novo, irmãos, perceba que esse recado, essa mensagem, não era para os que estavam longe, não era para aqueles que estavam apartados, mas era para os irmãos. Sabe, era para todos aqueles que eram e aqueles que haviam rejeitado a Deus, mas que agora estavam recebendo também uma oportunidade de a ele se achegar. Então ele disse: irmãos, o bom desejo do meu coração, é claro que o meu coração tem muitos desejos, mas tem um que é bom, tem um que é perfeito, tem um desejo que é exato, tem um desejo que supera os demais. E qual desejo é esse? E além de eu desejar, eu oro a Deus, né, em favor de Israel, porque quando a gente tem um desejo, temos que orar pela realização desse desejo. E qual era o bom desejo, irmãos? É para a sua salvação. O primeiro desejo que deve arder e queimar dentro de nós, deve ser esse: o desejo pela salvação. Quando eu falo em salvação, eu me refiro à maior de todas as bênçãos do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que não há proveito algum ao homem se ele ganhar o mundo, ou seja, se ele tiver fama, se ele tiver dinheiro, se ele no mundo for honrado, se no mundo ele for uma pessoa, sabe, que conquistou tantas coisas, tantas realizações, ele pode ter ganho tudo no mundo, mas se ele perder a alma, de que valeu? Não valeu de nada. Até porque a nossa vida aqui nesta terra, ela é uma vida passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser que não estejamos mais, não é verdade? Hoje nós estamos aqui, mas o tempo passa, nós envelhecemos e um dia nós partiremos. E aí a pergunta que fica é: no dia da nossa partida, estaremos prontos? Prontos para nos encontrarmos com Deus, prontos para cearmos com Ele, para permanecer? Perceba que Paulo estava preocupado com os romanos. E o Paulo falou: gente, olha, existe um desejo no meu coração, e eu chamo esse desejo de bom. Esse é o desejo excelente, esse é o desejo de primazia. E eu não só desejo isso, mas esta é a minha oração por Israel. Este é o pedido que eu faço a Deus, esse é o meu clamor diário. Eu oro e desejo a sua salvação. Meus irmãos, você se considera uma pessoa salva? Imagine que hoje fosse o grande dia do arrebatamento. Imagine que esse dia foi, sei lá, essa madrugada. Digamos que a gente acordasse hoje pela manhã e nos noticiários, nos sites, viesse a notícia de que milhares de pessoas desapareceram da face da terra. E aí eles viriam, não, e são cristãos, são filhos de Deus, são pessoas que buscavam ao Senhor.
e houve o arrebatamento, você subiria, teria subido aos céus? Você estaria, estou falando, é claro, de uma forma aqui hipotética, estamos apenas levantando aqui uma questão. Se essa madrugada houvesse sido o dia do grande arrebatamento, teríamos subido? Estaríamos em paz? Estaríamos confortados com Deus ao seu lado? Ou estaríamos aqui nessa terra, olhando as mensagens, os sites, os noticiários, as notícias de última hora, dando conta de que os fiéis a Deus já não estão mais em nosso meio? Irmãos, o Paulo tinha essa preocupação. E é claro que eu também, como um pregador, eu também tenho essa preocupação. Porque eu quero que a igreja a qual eu sou pastor, os membros que ouvem a palavra de Deus através da minha vida, as pessoas que agora, com esse avanço da internet, as lives acompanham de todos os lugares, tanto do Brasil como lá no mundo afora. O meu desejo para você, o bom desejo do meu coração, também é a tua salvação. Eu quero que você seja salvo. É claro que eu quero que você seja curado. É claro que eu quero que você seja liberto. É claro que eu quero que você seja feliz. É claro que eu quero que o teu casamento seja uma bênção. Eu quero tudo, irmãos, tudo que é de Deus para você, eu quero. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te dê vitória, que Deus te ajude, que você supere as suas metas, os seus sonhos, os seus ideais, que você viva um alto nível de vitórias. Mas o que eu mais quero para você é a tua salvação. O que eu mais quero para você é que você seja salvo. Que haja no teu coração uma certeza: se o meu Jesus voltar, com Ele eu subirei, com Ele eu estarei, e nele permanecerei todos os dias da minha vida. Porque não há como trocar, como substituir a nossa salvação por nenhuma outra coisa. Nenhum outro bem é maior ou supera a nossa salvação. Esteja salvo. Busque esta salvação. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, ele chega, ao contar uma parábola, até falar que o homem estava tendo uma atitude de louco, irmãos. Quer ver? Lucas, capítulo 12, lá no versículo 16, que é aquela parábola, do rico insensato, daquela pessoa que se preocupava com apenas as riquezas, preocupava-se apenas com aquilo que é terreno, apenas com aquilo que é material, dedicava-se única e exclusivamente a um viver em prosperidade, mas não estava preocupado com o viver em Deus, o viver em Cristo, o viver na fé, o viver no amor, alegrando, enfim, ao Salvador, Bom, aqui no verso 16 declara, e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade, a propriedade, a fazenda de um homem rico tinha produzido com abundância. Então ele foi, ele plantou, ele colheu, ele cresceu, ele prosperou, e glória a Deus por isso, E arrazoava ele entre si, dizendo assim: o que farei? Eu não
tenho onde recolher os meus frutos. Era tanta fartura que ele não tinha depósitos, ele não tinha lugares apropriados para recolher devido a tanta fartura, né? E disse: já sei o que eu vou fazer, né? Farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali, né, nos novos celeiros maiores, recolherei todas as minhas novidades, recolherei os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens o depósito, tem em depósito muitos bens, né, muita riqueza, muita prosperidade, para muitos anos. Então agora é hora de descansar, é hora de comer, é hora de beber, é hora de folgar. Mas Deus lhe disse, olha a palavra de Deus para esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem é que será? Para quem será isso? Perceba que esse homem, irmãos, ele estava muito preocupado com a sua vida financeira e de trabalho. Desde que ele trabalhou, ele se esforçou, ele lutou, ele batalhou, e nesta luta, neste empenho, nesta dedicação, ele alcançou a prosperidade. Prosperidade esta que nem ele próprio achava que alcançaria, tanto que os seus celeiros não foram capazes de recolher toda aquela prosperidade. Era tanta riqueza que você veja que não tinha nem preparo. Aí ele tem o pensamento: eu vou ampliar. Eu vou derrubar os meus celeiros antigos, eu vou construir novos celeiros, e assim ele fez. Recolhe toda aquela fartura, e aí ele fala: meu Deus, agora eu tenho muito dinheiro para muitos anos. Eu não preciso agora mais trabalhar, agora eu vou folgar, agora eu vou curtir, agora eu vou descansar, agora eu vou, se preocupar com a minha própria vida. Já que eu alcancei a prosperidade, então agora eu vou desfrutar dessa prosperidade. Agora eu vou viver essa prosperidade. Só que aí vem a pergunta, falou assim: rapaz, você já parou para pensar? E se hoje te pedirem a tua alma? E se hoje for o dia da tua partida? E se hoje for o dia que você vai se encontrar com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Criador? E se hoje fosse pedida a sua alma? Para quem seria? Você seria salvo? Ou você perderia a salvação? Você tem uma vida em oração, você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de fidelidade? Ou será que, você veja, imagine, toda aquela prosperidade na sua partida, na verdade se resumiria a nada. Porque nós, ao nascer, não trouxemos nada a essa terra. E depois da nossa partida, também não levaremos nada. O Jó disse, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Sabe, então, assim como eu ao nascer não trago nada a esse mundo, ao partir também não levo nada a esse mundo. Então, se esse período, que é uma passagem que fazemos aqui nesse mundo, se nos preocuparmos apenas com o descanso, apenas com o dinheiro, apenas em folgar, apenas em comer, beber, como esse homem disse, e não nos prepararmos para o grande dia, a gente vai perceber que no final das contas, nada disso valeu a pena. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro,
E ele deixa muito claro, né, que o rico se vestia de púrpura, vivia esplêndida e regaladamente, sabe, era um alto nível de prosperidade. Só que ele morreu. E diz que ao morrer ele vai ao Sheol, ele vai ao inferno. Começa o tormento dele. E o tormento dele era tão grande que ele pede para que pelo menos a ponta da sua língua fosse refrescada com água. E ele pede para que Abraão permita que o pobre faça isso, mas não era possível, havia um abismo entre eles. E aí o rico faz um pedido, ele fala assim: Senhor, permita eu voltar lá na terra, nem que for um pouquinho, só para eu avisar os meus irmãos, só para eu dar a eles o alerta, a fim de que eles não venham para esse lugar. Ou seja, aquele rico sabia que infelizmente a sua família tinha o mesmo andar, o mesmo pensamento. Só pensava em dinheiro, só pensava em festa, só pensava em divertimento, só pensava em comer, só pensava em beber, só pensava em, enfim, irmãos, não se preocupava com a dor alheia. Veja que esse rico tinha um pobre na casa dele, doente, desejando comer alguma coisa, e ele não dava nada, irmão. Ele não se preocupava, não tinha amor a Deus, não tinha amor ao próximo, e agora estava lá em tormento, e tudo o que ele queria era dar aviso, para que outras pessoas não fossem para lá. Mas também isso não foi possível, porque a pessoa que parte, ela já não há mais como ela ter contato, né? Pastor, eu fiquei sabendo que existe um lugar que a pessoa fala com os mortos, a necromancia. Eu conheço um lugar que fazem cartas psicografadas de pessoas que já partiram. Mas isso biblicamente não existe. A pessoa partiu, não há mais como nem eu ter acesso a ela, e nem ela mais ter acesso a mim. Pastor, a pessoa está me assombrando. Não está não, é o diabo que se aproveita de uma situação, da fragilidade, dos sentimentos, das emoções, e enganam as pessoas, né? Mas já não há mais possibilidade. Então nós precisamos me preparar. Irmãos, eu li esse verso hoje, nessa madrugada, e chamou a minha atenção, quando Paulo falou: olha, irmãos, o meu bom desejo, o bom desejo que eu tenho por vocês, e a oração que eu estou fazendo, é pela sua salvação. E esse também é o meu desejo. Eu, pastor Ronald, o meu desejo é a tua salvação. Deus não é contra a sua prosperidade, a sua fartura. Deus não é contra que você cresça em todas as áreas da sua vida. Cresça mesmo, porque Deus é contigo. Mas só cuidado para que tais coisas não estejam em primeiro lugar na sua vida. Que em primeiro lugar esteja Deus. Você veja que esse homem aqui, o rico insensato, ele não falou: poxa, agora que eu tenho prosperidade, agora que os meus celeiros estão cheios, então deixa eu fazer uma obra para Deus, deixa eu construir uma obra para Deus, deixa eu, reservar um ano da minha vida para evangelizar uma nação, para pregar a um povo. Não, nada disso, irmão. Você veja que em nenhum momento ele se referiu a Deus, porque alguns fazem do seu dinheiro o seu Deus, faz daquilo que possuem o seu próprio Deus, e isso não é o caminho. O nosso caminho, o bom desejo do coração, é nós agradarmos em tudo mesmo ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ler com você aqui, irmãos, o Jeremias, capítulo 8, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, verso é o 20, tá bom? Daqui a pouquinho vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Jeremias 8, versículo 20. Glória a Deus, achei aqui. Olha a oração triste que essas pessoas fizeram, ó. Passou a cega, terminou tudo, né? A colheita, o trabalho, a labuta, findou o verão, as estações passaram, a vida passou, e nós, olha que triste, e nós não estamos o quê? Salvos. Perceba que, irmãos, existe, ou existiu nesse tempo, esse sentimento verdadeiro. As pessoas, ao ouvirem falar acerca de salvação, ao ouvirem falar acerca do reino de Deus e da obra de Deus e do caminho de Deus, eles analisaram as suas vidas, analisaram os seus sentidos, os seus sentimentos, e eles falam: meu Deus, trabalhei tanto nessa vida, passei por tantos verões, por tantas estações, mas, como eles mesmos afirmaram, dizendo: mas nós não estamos salvos, eu não me sinto salvo, eu não me sinto preparado para encontrar-me para o grande dia do julgamento. Eu percebo que, na verdade, eu estou, ou eu ando longe do Criador. E essa frase, eu vejo que ela deve ser uma frase que inicia uma oração de um não salvo. Uma pessoa que não se sente salva, ela deve abrir o coração dela e falar isso para Deus. Deus, olha, eu tenho me preocupado tanto com a cega, já me preocupei tanto com a minha própria vida, as minhas particularidades, sabe, já passei por tantos verões, já passei por tantas estações, já comemorei tantos aniversários, mas eu não me sinto salvo, eu não estou preparado. Esta humildade em reconhecer que não é salvo, me leva a iniciar a busca pela salvação. E eu entendo que isso é até melhor do que aquele que mascara. Ou seja, o que é mascarar? É fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. É viver de aparências. É viver demonstrando uma certa piedade, é viver demonstrando até mesmo uma santidade, é viver, sabe, de uma maneira que quem olha de fora e não me conhece por dentro, não sabe o que eu penso, não sabe o que eu guardo. Então ela pode olhar e falar: meu Deus, que pessoa e tal, mas e aí? E a salvação? E o encontro com Deus? E a nossa vida ao lado dele? Irmãos, o Paulo disse: o bom desejo do meu coração, a oração que eu faço por vós, é pela vossa salvação. Eu quero a sua salvação, eu quero que você seja salvo. Para terminar, para a gente orar, vai lá no livro de 2 Coríntios, né, o segundo livro, a segunda carta, na verdade, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, aí a gente procura lá o versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. O não salvo, ele coloca em risco a perder bênçãos também. Olha o que diz aqui, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem, ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, perceba que esse Deus é um D minúsculo, né? Ou seja, é o Deus deste mundo, o Deus deste século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que ele fez isso? Qual foi o objetivo? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho, ele traz consigo grandes bênçãos, incontáveis maravilhas, incontáveis obras. Só que, como a gente viu ali, para aqueles que se perdem, ou seja, para aqueles que ainda não são salvos, diz que o Evangelho está encoberto. Ou seja, ela não consegue ver, ela não consegue visualizar. É como se, imagine se eu pegasse uma coberta aqui agora e colocasse, estendesse aqui na minha frente, você não me veria. Eu estou aqui, mas se eu colocasse aqui uma coberta, uma cortina, um blackout, você não me veria. Você compreende? O Evangelho, as promessas de Deus, que são reais, que eu posso delas viver, que eu posso delas desfrutar, elas existem. O Evangelho traz as vitórias de Deus, mas para aqueles que se perdem, tal Evangelho está o quê? Encoberto, está escondido, a pessoa não consegue se achegar a ela, alcançá-la, viver tal graça, tal vitória, não consegue. E o Deus deste século, né, o diabo, o que ele faz? Ele cega o entendimento das pessoas, ele coloca uma venda nos olhos das pessoas, para que elas não vejam o que Deus tem para elas. Ela só consegue ver o que, ela só consegue enxergar o que Ele quer mostrar. A pessoa só enxerga o que ela quer ver. Tem um ditado aí no mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é o pior. E o Deus deste mundo faz isso, ele cega as pessoas para que a elas não resplandeça a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a palavra de Deus, que garante nesse mundo um viver de vitórias, mas principalmente garante no porvir a salvação eterna. Vamos ler de novo aqui, esse versículo. Vamos ler o 3 e o 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, a palavra ainda não se revelou completamente para nós, e para os que se perdem, para aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que ainda não estão próximos a Deus, ele está realmente encoberto. Ou seja, as bênçãos prometidas pelo evangelho não vão se cumprir, nos quais o Deus deste mundo, deste século, ele cegou o entendimento, ele causa essa incredulidade, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que não resplandeça da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você veja que o diabo não quer que a glória de Cristo se manifeste na nossa vida, que o Evangelho de Deus brilhe na nossa vida, se cumpra na nossa vida, e é por isso que ele nos faz estar preocupados com tantas coisas, porque ele quer me sugar, e ele quer me levar para longe de Deus, mas ele não vai conseguir, irmãos. Sabe por que não vai conseguir? Porque o Senhor está conosco. E quando Deus está conosco, quando o Senhor ele vem, ele nos ajuda, então nós conseguimos nele realizar as suas grandes bênçãos. Graças a Deus.